Amigas e amigos, o volume de mazelas sociais e políticas desse curto período do governo golpista chama atenção e faz pensar. Atinge proporção nunca antes vista na história desse país, diria o ex-presidente Lula, se a gente comparar o volume com o espaço de tempo. De onde vem isso? Por que isso ocorre? A resposta pode ser buscada nessa contradição fundamental que existe na nossa sociedade, esta luta titânica das forças progressistas contra as forças da reação da direita que dão sustentação para esta política do golpe, que dão sustentação para o status quo, para esse estilo de vida nababesco da elite brasileira, baseado aí na corrupção, no Caixa 2, a indústria da maracutaia. A direita só existe para sustentar os seus privilégios, não tem outro sentido, não tem outra utilidade a existência dessas forças operando aí no sistema político. Ela luta para que o século XIX nunca termine por aqui, porque acabaria com a sua indústria da maracutaia. E as forças progressistas lutam contra tudo isso. Lutam pelo progresso social, por isso que são forças progressistas. Aquela questão de se dar um mínimo de dignidade para as pessoas, para a grande massa da população, condição de moradia, de transporte público decente, né, de emprego, porque a grande massa da população não tem outra fonte de renda a não ser o emprego. Por isso que o Lula e a Dilma deram prioridade máxima à questão do emprego. É daí que vem a renda do povo, da grande massa da população, para que essa grande massa da população também possa pôr os seus filhos na escola, para que os seus filhos possam ter uma faculdade, ter um projeto de vida, ter horizonte, ter um projeto de país, de nação, enfim. Né? Isso são as forças progressistas. Isso está na ideologia das forças progressistas, que atinge diretamente essa demanda dessa grande massa da população. Essa é a contradição fundamental. Está aí a pesquisa CNT que acabou de sair, que coloca o ex-presidente Lula disparado na frente. Né? Tem também a pesquisa do Valor Econômico, que capta isso muito bem, uma pesquisa qualitativa. Eles pegaram 10 pessoas aí das classes C e D, de acordo com os critérios deles, que expressam a essência do eleitor do Lula e da Dilma. E eles captaram exatamente essa essência. Eles dizem que as eleições de 2018, ocorrerão num clima de saudosismo. E esses eleitores dizem que têm uma gratidão com o Lula exatamente pelas condições de vida que eles tinham na época do governo Lula. E diz que vão votar no governo Lula. Tem os problemas aí com o PT, essa questão toda aí da propaganda, manipulação midiática, né, manipulação ideológica e política, mas assim mesmo vão votar no Lula. Isso também explica por que a direita move essa caçada bestial contra o ex-presidente, essa caçada insana. Né? Tem aí vários exemplos, né? Por isso que eles criam essa profusão de acusações. É sítio de Atibaia, é triplex do Guarujá, é apartamento, é terreno, são as delações do Delcídio Amaral e do Nestor Severo. Agora anunciam que vão abrir uma outra frente de perseguição com a força-tarefa lá do BNDES. Essa turma aí da Operação Lava Jato. A gente viu isso com a manifestação daquele delegado Rodrigo Moscardi Grillo, dizendo que eles perderam o time da prisão do Lula, que eles queriam prender o Lula naquele episódio lá daquela ofensiva do Moro, aquela histeria do Moro, com a Polícia Federal invadindo a casa do ex-presidente, dando pontapé nas portas, gritando com todo mundo. Invadiram da mesma forma a casa dos filhos, dos amigos do Lula, roubaram o celular da Dona Marisa. E depois, com a Dona Marisa internada em estado grave já, no Hospital Sírio-Libanês, aquele outro delegado, o Igor Romário de Paula, dizendo que não perdemos o time, não, pode ser daqui a 30 a 60 dias. Eles querem tirar o Lula de circulação de todo jeito. Né? Essa é a lógica deles, porque com a democracia eles certamente não teriam nenhuma condição de sustentar o projeto político deles. A vontade do povo certamente faria com que o país tomasse outro rumo, o rumo do progresso social, sem dúvida alguma. Isso é histórico. O Engels já falava disso no prefácio do livro do Marx, A Luta de Classes na França, que a democracia é fatal para a direita. E é mesmo, a gente está vendo isso agora concretamente. A lógica do golpe é a lógica do poder totalitário, do mundo do dinheiro, do mundo dos ricos, para que eles mantenham o seu estilo de vida nababesco. Aliás, é uma lógica mundial, essa lógica do totalitarismo, né, do capital, porque eles precisam dessa dominação para fazer aí a exploração, o parasitismo dos povos, das nações. O golpe está completamente inserido aí nesta lógica. Né? Essa é a democracia com
o estilo de vida deles, né, com a lógica política deles, não combinam. Não é à toa que eles fazem guerras, jogam bombas, matam aí, promovem esses genocídios, esses morticínios. A lógica do golpe aqui é exatamente essa. Eles não estão nem aí para a questão social. Se tem gente morando na rua, em favela, né, passando fome, passando necessidade. Está aí o caso agora do prefeito aqui de São Paulo que corta leite das crianças. Essa é a ideologia deles. Essa é a essência de tudo. Por isso que o Lula, na democracia, seria fatal para eles. Por isso que eles lutam para tirar o Lula de circulação, para inviabilizar a possibilidade dele ser candidato em 1918. E eles também têm problemas, a pesquisa aponta problemas que eles vão ter que administrar. Vejam aí as contradições, como elas se avolumam, como elas se acumulam. Lógico que eles não vão abrir mão do golpe, isso é favas contadas, é ponto pacífico. Eles vão procurar aí uma saída deles. Porque o que acontece agora na pesquisa? Tem a Marina, que foi a carta fora do baralho, podemos dizer assim. Dificilmente eles vão conseguir instrumentalizar ela como a candidata da direita, e o que sobra é o Jair Bolsonaro, que exatamente ocupa esse vazio aí da direita, com esse discurso dele cada vez mais parecido com o Hitler. Ele está cada vez mais parecido com o Hitler. Pode observar aquele cabelinho dele para frente assim. Sabe, o que sobra é isso aí. Problemas para eles. Aliás, problemas que eles tiveram lá nos Estados Unidos estão tendo agora nos Estados Unidos com o Trump, Donald Trump. Tentaram enquadrar ele, mas os problemas vão se avolumando. O Robert Fisk, um conceituado analista internacional, escreveu aí no jornal The Independent que o Trump se parece com as monarquias árabes, aqueles regimes apoiados pelo regime norte-americano. É aquela turma que manda e acabou, passa por cima de todo mundo, não tem conversa com eles não. É a base da violência, a base da imposição. O Fisk diz que o Trump pode ir por esse caminho. Agora, ele vai ter que fazer tudo isso, levando também em consideração as contradições que ele cria lá nos Estados Unidos. A aristocracia de Wall Street, a turma do Pentágono, o complexo industrial militar que é fortíssimo nos Estados Unidos. Como que eles vão administrar tudo isso? Esse é um problema que eles têm lá. E aqui no Brasil a gente vê isso também, porque essa turma aí do PSDB, do PMDB, isso também dificilmente vai ser palatável para eles, né? Porque exatamente eles não têm condições de se apresentarem para a massa da população como algo viável. E quem é viável, conforme as pesquisas, é exatamente o ex-presidente Lula. Olha a essência da contradição, o problema da luta das forças progressistas contra as forças da direita. O Paul Krugman também faz um artigo muito interessante no The New York Times, que ele alerta para isso. Quer dizer, as contradições do Trump, do mundo, né? Quem manda? Ele diz que tem um vazio intelectual no topo de tudo isso, né, do comando político. E ele termina o artigo dizendo assim, devemos ter medo, muito medo do que pode estar acontecendo. Isso serve também de alerta para a gente aqui no Brasil. Lógico que não é o caso de ficar dizendo essa questão de medo. O que nós precisamos fazer é arregaçar as mangas, organizar aí frentes, essa grande frente, né? Essa frente ampla de defesa da democracia, dos direitos do povo, dos direitos dos trabalhadores e da nação. Esse é o desafio. Isso se insere em todas essas contradições, nesta essência que eu acabei de comentar aqui. Muito obrigado pela atenção, espalhe o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.